Bom, então uma boa tarde a todos, um agradecimento imenso, né? A dona Rose volta e meia me manda uma mensagem para que eu venha aqui, é a primeira após pandemia. Imagina, estava comentando com ela ali, por esses dias, março de 2020, a gente nem imaginava, né? O que a espiritualidade maior tinha em seu plano, um plano não só para mim, mas um plano coletivo para todo o orbe, porque não há assim nos últimos 100 anos algo que tenha envolvido a quase todos, em qualquer canto do mundo, independente da cor, do poder aquisitivo, da capacidade intelectual, independente de qualquer fator, as pessoas estiverem envolvidas, né, com algo que as fez mudar a sua trajetória, a sua caminhada. Então a pandemia, há 4 anos atrás, fez inúmeras mudanças. Há os que só enxergam tragédia, desgraça, não veem sentido algum do porquê, né, que vivenciamos períodos e dias e meses e anos tão aflitivos, que vivenciamos a perdas de pessoas muito próximas. Por que aquilo? E olha, muitos espíritas não conseguem ainda alcançar uma explicação. Não é fácil, não foi nada fácil. Mas estamos de novo retomando aos poucos esses encontros presenciais. E o tema que me convidaram para falar hoje, com muita gratidão, é sobre esse livro que lancei o ano passado, que entrou para o Clube do Livro da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, e muitas pessoas estão lendo, lerão, que eu estou tendo até hoje um feedback muito gratificante. Por quê? Porque o livro nada mais é, amigos, que falar da nossa vida, né? Falar da nossa família. O próprio título já diz a trajetória de todos nós. Todos nós estamos em um processo igual ao que nós falamos, ou que eu falei nesse livro, um processo de reencarnação, né? Um planejamento reencarnatório muito justo, tá? Correto, sem influências de poderes, de políticos, um planejamento preciso que nos traz novamente essa existência, e junto com a gente há necessidade de outros virem nesta caminhada. Alguns renascem conosco, quase que nas mesmas idades, são os irmãos, são os amigos, que mais adiante, na mesma idade, se reencontrarão. Outros já estão aqui, nos esperando chegar. Outros já estão velhinhos, próximos do retorno à pátria espiritual. Independente de que estágio estejamos, o planejamento para os reencontros, independente de serem quase no final da vida, eles têm uma importância imensa na reencarnação atual. E indiscutivelmente, tudo que ocorre aqui, na imensa maioria das vezes, nesta vida, tem as repercussões das vidas pregressas. Então, falar desse ciclo da vida é começar falando da primeira etapa. O que seria essa primeira etapa? Não é? O planejamento da nossa chegada aonde? No seio familiar. Então nós vamos encontrar lá na fabulosa obra de Leon Denis, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, a seguinte afirmação a respeito da lei dos destinos. Leon Denis diz que não há talvez oportunidade mais valiosa que a convivência em família para que a lei dos destinos se desenvolva. Então vocês têm uma ideia de que
Todos nós, hoje só estamos entre adultos, tem plateias que eu falo sobre esse tema, que tem até criança, mas todos fomos crianças. Vocês têm crianças talvez em casa, que convivem com elas, como acho que filhos, sim, tem gente jovem, mas como netos, enfim. Então aquele está começando a sua jornada, muitos de nós já estamos, a passos largos nesta caminhada, mas todos passamos por um momento importantíssimo, decisivo, fundamental, que é o que nós chamamos da primeira infância. Vocês vão ver ao longo do que eu vou expor rapidamente, a importância de, nesse momento do nascimento, antes do nascimento, gente, quando a gestação já existe, quando já se sabe que ali há um filho, uma filha, independente qualquer, seja a formação desta família, mas aquele é o filho, é a filha. Desde ali já começa a importância do amor, da acolhida, do afeto, da fraternidade, do esforço de cada membro dessa família, no preparo à chegada desse novo ser. Porque há estudos científicos falando e demonstrando que se uma mãe grávida vive num lar com muitas adversidades, num lar em que não há amor, por exemplo, que aquela gestação ou não foi desejada, ou não foi preparada, ou houve desavenças de tal ordem que esta mãe sofre, ou sofre privações afetivas, ou sofre privações físicas, emocionais, de toda ordem, vive ou vivencia violência na sua casa, vivencia a ausência, por exemplo, do pai, do companheiro. Ou seja, esta mãe sofre, ela já transmite através das ondas eletromagnéticas, da relação energética que existe entre mãe e bebê, ela já passa para este neném em formação, o que? A sua tristeza, a sua dor, a sua angústia, ou os seus desejos até, como por exemplo, desejos de negação, de rejeição desde o início dessa criança. Então ali já acontecem alterações psíquicas e físicas. Vocês imaginam depois do nascimento desta criança e encontram naquele mesmo lar a rejeição, a ausência, a violência e as diversas privações materiais que tantos passam. A formação da psique, a formação da personalidade desta criança vai sofrer abalos significativos. Então ali, nessa primeira fase da preparação da vida, se não houver um empenho e um esforço enorme da gente, pode dar tudo errado. Todo planejamento reencarnatório pode não ter o seu desfecho como se planejou antes de aqui se programar para vir. Então esta se reveste então de uma importância imensa, a família e a primeira infância. E lá nós vamos encontrar, ainda nas palavras de Leon Denis, no livro Depois da Morte, que ele fala quais seriam então as obrigações da gente, como pais, como avós, aqueles que descendem de nós, que estão começando também a ser pais, porque nós temos provavelmente filhos e descendentes que receberam de nós uma educação. Então esses pais, eles têm na ideia de Leon Denis uma missão, e a missão é esta que diz ali, despertar na criança as primeiras aspirações ao bem. Basicamente é isso. E indo mais adiante, nós vamos encontrar que ele fala que esses espíritos, eles vêm coabitar conosco no seio familiar, para que nós ajudemos esses espíritos a vencer os seus defeitos, porque qualquer um de nós reencarna com grandes necessidades de melhora, de evolução moral. Os nossos pais são os primeiros a nos dar este norte. E lá em Chico Xavier vai falar que o lar é o mais vigoroso centro de indução da Terra. Ali a gente induz.
conduz, encaminha o filho ao bem, mas também à delinquência, né? Ao ódio, às vinganças. Tudo pode acontecer dentro desse lar. E aí, mais adiante, ele vai dizer que o espírito encarnado, no período infantil, recolhe da gente, dos pais, os mapas de inclinação e conduta que lhe nortearão toda a existência. Nós sabemos e a gente entende que, já sabe assim, de vivências, que as experiências da primeira infância são muito marcantes para o resto das nossas vidas. As vivências na primeira infância são determinantes para muitas das demais. Os amigos que eu vou formar, né? Os companheiros ou companheiras que virei a ter, muitas vezes a profissão e o trabalho que vou seguir, as famílias que vou formar, tudo tem a ver, quase sempre. Então essa talvez seja a razão principal porque a gente se agrupa em família. Como espécie humana nós somos. A gente vê algumas espécies horríveis, eu vou lhe dizer um exemplo, que é o tubarão. Uma vez eu assisti um documentário, uma tubaroa com 2 tubarõezinhos dentro do útero e um deles comeu o outro. Pequenininhos, nem tinham nascido, já traziam instinto, e um comeu o outro, matou o outro, só nasceu um. Nós não somos assim. A gente é extremamente dependente, nasce e quer segregar, e a família tem essa grande importância de nos trazer de volta, porque existe um condicionamento em cada um de nós, gente. Qual é o condicionamento? Condicionamento kármico. Todos trazemos em maior ou menor grau necessidades de reajustes, de reparos, de correção. Mais uma vez, vocês já sabem isso, estão carecas de saber, mas a gente sempre reforça para nós mesmos, porque nós muitas vezes desviamos disso, esquecemos dessas grandes verdades da doutrina espírita. Todos trazemos condicionamentos kármicos que vão se desenvolver nessa vida de diferentes formas, porque a existência atual ela tem uma supremacia sobre as anteriores. Isso é algo que de uns tempos para cá a doutrina vem reconhecendo mais, porque talvez lá no início, muito no começo da doutrina, ficava tudo por conta do passado. O teu passado, tuas vidas pregressas, tu vinha com um certo determinismo. Fez o mal para aquela criatura, foi um filho desgraçado que matou a mãe, na vida seguinte tu vai passar por algo muito dolorido, severo, passar por uma dor intensa pelo mal que fez. Não, todas essas situações, elas são durante o período em que nós vivemos na espiritualidade, muitas das situações nós resolvemos lá. Vocês querem um exemplo disso do que André Luiz? Quem foi André Luiz? Aquele médico brasileiro que desencarnou um câncer de intestino, uma obstrução intestinal, vai para o mundo maior, fica passando por um período nas trevas, sofrendo bastante, no purgatório deles, como a gente diz. Foi resgatado, foi dado a ele o esclarecimento do que ele passou nessa vida, dos erros que cometeu, mas foi dado a ele uma chance, e foi dado um compromisso gigantesco de estudar o que acontece, dos avanços da ciência no mundo espiritual, e mandar essas mensagens através de Chico Xavier. E ele fez isso brilhantemente. Ele teve uma evolução moral gigantesca no plano espiritual, e nós temos lá também, mas aqui, nesta vivência da carne é muito importante. Então, muitas situações do passado, sim, reverberam em nós na vida atual, mas estas situações, das mais diversas que trazemos como condicionamento kármicos, podem ser atenuados, agravados, intensificados, reduzidos ou simplesmente sublimados. Não vão acontecer mais. Tudo depende muito
da nossa ação nesta existência. Então nós chegamos de volta numa família para o que, gente? Para que a gente se acolha um ao outro amorosamente. Trazemos compromissos morais, sim, para que aqui a gente acerte. E aí eu vou para aquela grande máxima que existe, que na família vamos receber o primeiro amor, não é? Que será determinante para todos os outros ao longo da existência, como eu disse antes. E é lá na infância que psicologicamente, grande parte ou boa parte dos nossos sentimentos são formados, são, como é que eu vou dizer assim, estruturados, solidificados. Então, imaginemos nossa vida, cada um pensa, volta lá no passado, volta um pouquinho na sua casa, na sua infância, até um determinado momento não lembramos de nada, mas a gente começa a se recordar de como fomos, né? Com quem brincamos, onde brincamos, o que fizemos, como é que foram as nossas relações com nossos pais, se a gente apanhava muito, mas mesmo levando o laço, a gente recebia amor. Os pais estavam presentes, os pais nos ouviam, eram nossos amigos mesmo. Então, a gente lembra disso. E a questão é, se nós fomos amados, acolhidos, desejados, cuidados, geralmente nós vamos desenvolver o quê? Nós vamos crescer com mais segurança, com mais apego, e vamos ter grandes chances de sermos bons cidadãos no restante da nossa existência. Agora, se lá na nossa infância nós fomos rejeitados, ignorados, gente, privados de amor e de atenção, e muitas vezes privado do ensino, da comida, do agasalho, nós teremos grandes chances de crescer com muito medo, com muita revolta, com muita mágoa, com muitas feridas abertas, inseguros, e vamos procurar relações tóxicas ao longo da nossa vida. Os traumas do início da vida eles vão acabar se refletindo nas escolhas nossas, do grupo em que a gente vai andar, dos valores e princípios morais que a gente vai nortear para nós, e vai escolher talvez casamentos ruins, poderá se tornar delinquentes, dependentes químicos, revoltados de toda ordem, violentos. Então vejam a importância de ser procurado, identificado que há possibilidade sim de existir um ciclo de trauma na vida da gente. Por que é tão comum falar nisso, e por que nesse livro eu resolvi falar numa primeira parte dele, quase a primeira metade sobre a infância, depois eu falo dos ciclos da vida, adolescência, rapidamente, adultamente, e vou lá para a velhice. A outra metade é sobre a velhice. Nós vamos ver por quê. Porque é uma ligação muito direta entre como fomos amados e recebidos pelos nossos pais e como nós, né, passamos isso para os nossos filhos, e depois lá adiante, já velhos, idosos, necessitados de amparo, cuidado e auxílio destes filhos, nós vamos entender por que alguns se afastaram, por que outros tantos não conseguem mais manter uma relação amorosa e afetuosa com seus pais ou avós. Há muita relação com o que houve no início da vida. Então lá na infância, muitas vezes, gente, por uma série de coisas que levaram a faltar o amor, a faltar acolhido, carinho, muitas das vezes a personalidade das pessoas que está se estruturando nesses primeiros 7 anos de vida, é ali que nós estruturamos as personalidades, é ali que a gente procura ser empático, que a gente procura ser generoso,
grato, bondoso, que a gente entende a necessidade de perdoar, de ser solidário, de ser correto, de ser ético. Ali, gente. Porque se naquele período tão importante da vida nós tivermos outras impressões, se a dinâmica familiar na qual nós estamos inseridos for desajustada, o pai bebe, bate na mãe, os dois são traficantes, os dois não mantêm relação afetuosa comigo, fui abusado, fui rejeitado totalmente. A violência dentro da minha casa era a marca registrada. Como é que num lar em que a violência ou a ausência de amor, afeto, carinho, ou das virtudes que o Cristo nos ensinou, não existem essas virtudes, muito pelo contrário, se aprende a roubar, enganar desde muito cedo, deixa que a vida te ensine com as leis tão cruéis da vida. Como é que tua estrutura, como é que tu vai formar o teu filho, que estrutura ele vai ter? Olhar para a mãe e ver a mãe, que a mãe é uma pessoa totalmente sem escrúpulo, sem moral. Então, gente, toda aquela estrutura de uma dinâmica familiar disfuncionada, geralmente até os 7 anos, ela vai determinar profundas repercussões nas personalidades. Se vocês forem procurar a fundo, e quando eu escrevi esse livro, eu fui revisar transtornos de personalidade, fobias, problemas emocionais das pessoas na vida adulta, mas principalmente as formas mais graves, que são os transtornos de personalidade. O que é isso? São vários tipos de transtornos de personalidade que as pessoas têm hoje, no dia a dia. Nós cursamos, elas permeiam nossa existência, essas pessoas portadoras de diversos tipos de transtornos de personalidade. Nós vamos encontrar pessoas que matam, assassinam. Não tem um dia que não se ouça em um desses canais de rádio, de televisão, nas redes sociais, uma notícia de quê? De feminicídio, de morte violenta, de pai matando filho, de nora assassinando sogra, de genro. Gente, são pessoas que matam e não têm um pingo de sentimento, de arrependimento, de remorso, acham que aquilo é normal, natural. Daí vamos buscar lá na infância a história desse sociopata, vamos ver como foi. Não tinha pai, o pai era assim, o pai batia, o pai abusava, houve privação total de amor, carinho, amparo. Aí nós vamos encontrar muitas vezes aquelas pessoas portadoras de transtornos dos outros, dos tantos que têm nas suas personalidades, que têm dificuldade de se adaptar a uma vida atual, tanto no seu trabalho quanto nas suas relações conjugais, profissionais, culturais. Elas não se adaptam, elas são vistas como esquisitas, como diferentes, como exóticas, como místicas demais, com transtornos do humor muito significativos, extremamente inseguras e ansiosas, ou extremamente perfeccionistas. Pessoas que jamais admitem algum erro, que têm uma autoestima elevadíssima, que são extremamente orgulhosas, extremamente narcisistas. Nós vamos encontrar muitas pessoas assim, que não medem as consequências, que não são nada empáticas, e que dificilmente modificarão ao longo da vida, porque para elas tem muito pouco tratamento. Depois que a estrutura da personalidade se concretizou, é muito difícil. Então a importância da infância, a importância do início, e o molde é o amor, como eu coloquei aqui para vocês. Eu assisti esse documentário, quem quiser ver, assista, é na Netflix que passa. O Começo da Vida, é um documentário que fala de uma equipe que estudou bebês por muitos anos, e chegou a conclusões após anos e anos de estudo que, olha o que os cientistas disseram, os afetos trocados nos primeiros anos de vida são as fitas isolantes que reforçam as ligações entre os neurônios para o resto dela. Eu não disse para vocês que o amor que se tem, que se recebe
adequado, não em excesso, porque até o amor excessivo, na verdade assim, transvestido de amor, mas na verdade é medo, é insegurança que aquele filho vai se prejudicar, etc. Daí existe aquele excesso de cuidado, aquele sufoco de pais ou cuidadores, ou de quem está na posição de terceirizado para cuidar daquele filho, super protege tanto, que no adulto ele é um portador de um transtorno de personalidade dependente, ele não faz absolutamente nada sem permissão de pai e mãe, ele é uma pessoa muito incapaz. Então não é o amor puro, não é o amor que falta, é o amor que excede muitas vezes também, mas principalmente quando ele está ausente. Aí, não disse para vocês, um amor adequado é importante para o resto de todos os amores. Os cientistas usaram outra expressão. O amor, o afeto, esses neurônios, eles se conectam de uma forma tal, uma rede tão importante, que vai se manter para o resto da vida. Então, uma breve explanação, já que eu tenho apenas 40 minutos para falar para vocês, esse livro tem muito mais detalhes sobre a importância dessas primeiras fases da vida. Claro que a segunda infância é importante, sim, há muitas oportunidades de corrigirem-se os erros e as falhas do primeiro período de vida, e também adolescência. Há tempo, claro que há tempo, sempre. Mas como eu coloco ali, a viagem é curta, não se distraia, no piscar de olhos envelhecemos. Então vamos falar rapidinho desse período que muitos de vocês estão vivendo hoje, já que já são pais, já estão avós, os que já estão a caminho do envelhecimento. Pelo menos é a maioria da sala, claro que tem muitas pessoas jovens aí que nem pensam na velhice ainda. Mas o envelhecimento atualmente no nosso mundo, ele está muito diferente do envelhecimento dos pais de vocês, dos avós de vocês, dos meus avós, dos meus pais, em que as famílias eram mais juntas, ficavam mais nas suas casas, se frequentando, se ajudavam, eram famílias mais volumosas, tinham muitos filhos, havia um contato, uma proximidade maior, havia. E se o pai adoecesse, se a avó ficasse gagá, velhinha, tinha muita gente para cuidar, tinha os sobrinhos, tinha até os afilhados cuidavam. Mas a humanidade começou a mudar um pouco, gente? E nós começamos a viver o quê? Mais. A gente começou a chegar aos 80, 90. Antes não era assim. E com os 80, 90 a gente já tem muitos problemas de saúde, muitas doenças, muitas incapacitações. E o cuidado do pai e da mãe, que está com demência, que desenvolveu Parkinson, que teve um derrame cerebral, que tinha osteoporose e caiu, fraturou o colo do fêmur e está numa cama, que depois de um derrame se urina toda, faz cocô, tem que estar cuidando, tem que dar banho, tem que dar comida. E as doenças mentais se agravaram, eu tenho que cuidar. Então a questão da fragilidade humana, ela se tornou um problema hoje. A longevidade, que é um fenômeno de vivermos mais, é uma coisa talvez que todos queiram e todos aplaudam, mas a longevidade sem um preparo é um problemão, e no Brasil não há esse preparo. Aqui tem 1/3, eu acho, de pessoas com mais de 60 anos vieram aqui, e lá fora quantos que não puderam vir, porque estão doentes, em cima de uma cama, sem ninguém que os cuide, ou estão institucionalizados. Então o retrato da velhice no Brasil, na maioria das vezes, não é esse aqui, que estão aqui hoje assistindo uma palestra, talvez trabalhem na própria casa, ou ainda trabalham. Então esse cuidado, essa necessidade de cuidado aumentou horrores, porque eles estão vivendo bastante. Olha o que diz ali embaixo, cada vez tem menos filhos, e esses filhos também estão envelhecendo. Eu tenho muitos pacientes que eu atendo, meu consultório tem 90 anos, e a filha tem 75, a filha tem 70, está velha já também, já está idosa, tem seus problemas, e tem abaixo dela filhos e netos.
Então, é isso que está acontecendo, porque a gente está esticando esse elástico para viver mais, está acarretando uma série de problemas, que é como diz aqui em cima, uma geração de pais sem filhos presentes. Eu tenho 8 filhos. Cadê os filhos, Dona Maria, Dona Ana? Quando eu pergunto lá no consultório, cada um tem sua vida, estão longe, alguns moram aqui, mas não me visitam mais, não sei nem o que estão fazendo mais. Romperam-se os laços afetivos, amorosos, ao longo da vida. Esses filhos romperam, se afastaram, ou seus próprios pais, pelo jeito de serem, pela dificuldade de serem. Não pensa que a velhice traz necessariamente discernimento, sabedoria, que nos faz corrigir os erros e sermos melhores, nem sempre. Não me atrevo a dizer se é mais frequente ou não, mas muitas vezes só agravam. Amargo ressentimento, a falta de perdão, e se separam, se distanciam dos seus filhos e vivem sós. Ou os próprios filhos, por conflitos, conflitos de diferentes formas, de jeito de ser, de pensar, de trabalho, de ideologia política, que é a pior coisa que pode existir no mundo, que mais separa as famílias, ideologia política, e outras mais, separam-se, brigam, se desentendem, se afastam. E se a infância não foi boa, gente, mais ainda, mais frequente ainda ocorre, esses afastamentos. Então, hoje a gente vive um problema, uma questão preocupante, inquietante, que é ver muitos dos idosos envelhecendo e convivendo com seus familiares muito menos do que gerações anteriores. Ali embaixo é colocado por uma gerontóloga essa expressão: idosos órfãos de filhos vivos. Nunca se viu falar nisso. Até parece uma coisa tão... Como é que vai existir órfão? Órfão quando falta o pai e a mãe. Não, aquele filho, ele se considera órfão, mas os pais estão vivos. E há esse distanciamento. E a pandemia, que eu falei no início para vocês, contribuiu demais para isso. É uma lástima. Eu sou espírita, digo para vocês, a gente tem que entender que a pandemia veio para trazer muitos esclarecimentos, mas os idosos, o segmento da população mundial dos idosos foi o que mais sofreu. Pelo isolamento prolongado, pelo afastamento prolongado dos seus e a dificuldade de voltar a ser como era antes. Independente do que houve na infância, tá? O que eu posso dizer isso? Porque nós somos espíritas, nós lemos as escrituras espíritas, os livros espíritas, escrituras, uma palavra bem católica, bem cristã, que seja, as escrituras foram as primeiras leituras de moral que cada um de nós deve ter lido aqui, porque é a história do Cristo, e o Espiritismo é a história da moral do Cristo. Então, aquilo que está ali, para o espírita, está muito claro, acrescentado a isso que o conhecimento de que esta vida continua, e que voltaremos, reencarnaremos, e antes de voltarmos, iremos para um longo período de vida conscientes do que fizemos e deixamos de fazer aqui, dos erros e acertos daqui. Sabemos das obrigações, porque firmamos essas obrigações de cuidar, de amar, de dar amparo, antes de reencarnarmos, nós as cumprimos. E quando a gente desencarna, a gente vai se dar conta da grande oportunidade que perdeu. E a doutrina nos diz uma outra questão fundamental, de que se eu estou reencarnado num lar em que passei por aquelas dificuldades, houve privações, quem sabe houve abuso, houve dor, houve sofrimento de minha parte, e eu hoje tenho, adulto, o conhecimento disso, e tenho um pai ou uma mãe que está precisando do meu apoio, e eu virar as costas e não
Dá. A mim será muito mais cobrado do que aquele que de nada sabia, porque eu tinha uma consciência das implicações das vidas anteriores nessa e das implicações dessa nas seguintes, e eu preferi ignorar, preferi dar as costas e não buscar superar, transmutar os sentimentos de mágoa de tudo que eu talvez tenha passado na minha vida, no início da minha vida, que repercutiu tanto que hoje eu me afastei do pai e da mãe. Mas lá, gente, no planejamento reencarnatório de cada um de nós, poderá estar um compromisso que tu firmaste, eu, olha, vai seguir tua vida, tá pelas tantas, teu pai vai adoecer, teu pai vai desenvolver uma demência senil, e a tua mãe terá muita dificuldade de cuidar e dar conta de uma doença que requer amparo, carinho, 1, 2 décadas, tu vai ter que dar conta disso. Tu terá irmãos, mas talvez os teus irmãos não conseguiram fazer, mas tu te propuseste. Lembra que isso foi programado entre vocês, e agora tu estás diante da necessidade, e aí a gente vai buscar ajuda, vai buscar este apoio que a doutrina nos dá, para conseguir dar conta daquele compromisso com amor, procurando perdoar, aceitar, entender a dor do outro, daquele, mesmo que ele não tenha sido o pai maravilhoso que eu queria, a mãe amorosa que eu queria ter tido. E aí essa pergunta, por que, o que faz um filho, uma filha não mais se ligar afetivamente, né, ao convívio deste pai, principalmente, como eu disse para vocês, se lá pelas tantas, agora não tem problema, já está terminando, se lá pelas tantas a vida te apontar um caminho, que é o caminho de dar apoio, cuidado e amparo, não tem problema, não precisa, o tempo já está terminando, eu já iria me encaminhando para o final. Nós não sabemos, gente, quais são os planos que a espiritualidade tem para cada um de nós. O desafio do cuidado e do amor pode se dar já no primeiro suspiro de vida, quando o filho, ou aquele ao qual nos é dada a responsabilidade de amparo e cuidado, nascer com alguma deficiência. Quando aquele primeiro suspiro já vir com um compromisso gigante de amar pelo tempo que for aquele que nasce com Down, ou com uma malformação de alguma doença que o limite, que precise a vida inteira do cuidado e do amor, não é? As mães não fazem isso, os pais não abarcam nesta, e por incrível que pareça, a imensa maioria desses pais que têm filhos com deficiências ou com necessidades especiais, seja o que for, são os pais mais amorosos. Eu não conheço, olha, tem, é óbvio que tem, mas eu não conheço algum casal, pai, ou seja, até separados, que tenha nascido um filho amado ou esperado com alguma deficiência que tenha abandonado por ser deficiente. Então, a espiritualidade maior pode ter preparado cada um de nós lá no projeto reencarnatório, que pode ser uma planilha, seja o que for, dizendo que lá pelas tantas, tu vai cuidar da tua mãe, da tua irmã, tu como cônjuge vai dar apoio a esse teu marido, mesmo que tu já tenha te separado. Eu conheço muitos pacientes que eu tenho, que mesmo depois de separado, vem lá e as mulheres para cuidar do marido. Claro que não são só as pessoas que estão na doutrina espírita que entende isso. Há dentro do ser humano inatamente, cada um de nós nasceu, mesmo o maior carrasco da história da humanidade, Hitler, o que quer que seja, não nasceu, não foi uma criança que desde o primeiro suspiro já queria o mal dos outros. Todos viemos com as necessidades de praticar o amor, de acertar. A vida nos desvia, a família nos acolhe, nos dá o melhor caminho, os mapas, ou nos desvia. A vida em si, as relações, as convivências,
nos fazem seguir um caminho totalmente diferente daquele que nos programamos para fazer. Mas dentro desse planejamento existe a necessidade logo do início da vida. Quantos aqui, eu, no segundo casamento, me casei há mais de 30 anos atrás, não deu certo, desfiz meu casamento, tive um filho, estou com outro. Então os compromissos maiores, quem sabe, estão nessa segunda família nuclear, ou na única família nuclear, aquela do pai e da mãe, porque muitas pessoas ainda têm os seus pais vivos, idosos. E nós espíritas, gente, precisamos ter um entendimento diferente daqueles que não conhecem as razões pelas quais a vida nos traz de volta naquele lar, com aquela mãe, com aquele pai, com aquele irmão, com aquela situação que nos gerou aflição, que nos fez sofrer. Para o quê? Para quem sabe lá na velhice do pai eu poder servir e ajudar e fazer diferente daquilo que foi talvez em vidas pregressas, em que eu também errei, em que eu não fui capaz, em que eu falhei. Quem me garante que não era eu na posição de um pai na vida anterior e agora eu estou como filho? Quantos ensinamentos e exemplos a vida nos traz. Há muitos anos atrás, isso ainda o Chico estava vivo ainda, uma senhora foi até o Chico Xavier para saber dele por que ela tinha tanta raiva e ódio, não conseguia se acertar com o genro. Olha que isso perfeitamente pode ser um filho, uma filha. Por quê, né? Por que irmãos se odeiam tanto? Por que pai e filho não se dão bem? Ela não entendia, mas chegou lá, Chico Xavier não tinha a mínima ideia quem ela era, mas quando ela chegou e colocou aquela situação, ele disse, não sei o nome dela, algumas vidas atrás você estava grávida e abortou. Esse quem é teu genro atualmente? Na vida seguinte ele veio, ele nasceu, mas tu o abandonou. Hoje ele vem numa outra posição, casado com a tua filha, que vocês continuam se odiando. E ela teve a oportunidade de entender diante do maior médium, foi Chico. Mas muitos de nós compreendemos estas situações no lar, dos compromissos que temos, das dificuldades de lidar com os nossos próximos dentro do lar, através do que a doutrina espírita nos diz. A gente vem caminhando há muitas vidas juntos. E a espiritualidade organizou esse encontro aqui para o acerto dos devidos reajustes. Então entendam que dentro desse ciclo da vida, desde antes de chegarmos aqui, nós já sabemos que a nossa vinda, ela é muito aguardada. A espiritualidade maior, a misericórdia divina planeja, programa com tanto desvelo, cada um, para que dê certo nessa vida, que a gente não pode perder essa oportunidade. Que bom que muitos já estão esclarecidos, que os problemas do dia a dia, as dificuldades geralmente no lar, ou no trabalho, onde for, elas não são do acaso. Elas estão ali para nos colocar à prova os nossos sentimentos, e não há melhor ambiente do que o lar para que a lei dos destinos aconteça, porque o destino de cada um de nós, gente, não é continuar se odiando, não é continuar abandonando, se esquivando dos compromissos amorosos que se tem para com os outros, é acertar, e a vida nos traz de novo naquele lar, naquela família, para a gente acertar. É a lei de causa e efeito, aplicada sempre, mas não na mesma intensidade, porque há pessoas que ao longo da vida, do seu esforço que elas fazem se melhorar, elas sublimam muitas vezes aquele karma pesado,
porque ele já se resolveu com a sua transformação. Então eu agradeço muito a vocês do livro, e um livrinho, gente, por favor, todos já sabem o que eu falei. Isso está em livros maravilhosos do Chico, Kardec, do Divaldo, falando sobre as relações familiares. Tá? Leiam, se aprofundem, trabalhem nas sociedades, se apoiem desta grande verdade, para nós passarmos e superarmos aquilo que nos programamos para passar aqui. Então é isso, muito obrigado. É isso, uma boa tarde.